Olá, hoje nós vamos trabalhar as variações linguísticas. Nós já sabemos que o português teve origem no latim, por isso ele é chamado de uma língua neolatina. Numa determinada época, não é, Roma invadiu a Península Ibérica e levou o latim vulgar, que era falado cotidianamente pelo povo, e o latim literário, utilizado pelos escritores, legisladores, demais pessoas cultas da época. Depois houve uma invasão na Península Ibérica dos povos germanos, né, os bárbaros, que influenciaram também o latim vulgar, que acabou sendo então transformado no romance, essa mistura do latim com as outras línguas. Ainda houve a influência dos povos bárbaros e árabes, não é? Que também dominaram a Península Ibérica. Logo depois, houve a fundação do Reino de Portugal. E aí não se falou mais o latim, não é? E a língua foi evoluindo até que se transformou no português. Não no português como nós conhecemos hoje, mas sim num português arcaico. Essa evolução da língua, ela é uma evolução natural. E ela é dada por diversas situações que são, então, as variações linguísticas. Nós sabemos que o português é uma língua falada em 8 países, em 4 continentes. No Brasil, na América do Sul, Moçambique e Angola na África, Portugal na Europa, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe ainda na África e Timor-Leste na Ásia. Todos esses 260 milhões de falantes, obviamente, não falam igual. Então, existe aí já uma das variações, que é a variação dos países lusófonos, não é? O português de Portugal é diferente do Brasil, do português do Brasil. Assim como o português do Brasil é diferente do português de Angola, Moçambique, Cabo Verde, ou até mesmo do Timor-Leste. Né? Todos esses países, cada um vai ter uma variação do português. Mas falando especificamente no português do Brasil, nós vamos ver que essas situações de variação linguística, elas são sempre as mesmas, elas são motivadas pelos mesmos motivos. Então, nós sabemos já de antemão que temos a variação regional, ou seja, a variação geográfica. Ela pode acontecer de país para país, ou pode até mesmo acontecer de ser uma variação dentro do próprio país. Então, vamos falar no português do Brasil. Então, vamos começar com as variações linguísticas. Nós aí temos duas tiras, né? Uma do Chico Bento, deixa para lá, dá muito trabalho bater boca, e a outra do Calvin, né, em que ele está conversando com a mãe, e ele vai usar todo um vocabulário diferente, que ele acha que é um palavreado basicamente de seriado de polícia, em que eles não falam que nem gente de verdade. Vocês podem ler com calma e tirar as suas próprias conclusões. Muito bem. Quais são as variações diastráticas? As variações diastráticas são aquelas sociais ou culturais. São aquelas que ocorrem em virtude da convivência entre grupos sociais, típicas de centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos, em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribo urbana, idade, gênero, sexualidade, religião. Para gerarem um sentimento de pertencimento e de identidade, os grupos desenvolvem características próprias que vão desde a vestimenta até a linguagem. Por outras vezes, nós temos o linguajar caipira, então não é só no centro urbano. Né? As gírias pertencem ao vocabulário de certos grupos, então os surfistas, os estudantes, os policiais, e os jargões que se relacionam às áreas profissionais, o linguajar técnico da informática, da advocacia, da medicina. E tem 2 fatores que contribuem, então, para essa identificação, as gírias e o jargão. Então, a gente vê que há essas variedades diastráticas, sociais, culturais, que levam em conta as idades, os grupos a que pertencem, o trabalho das pessoas, né? São as pessoas se dividindo em grupos.
Depois, as variações diacrônicas, ou seja, as variações históricas. Elas são resultantes das transformações ao longo do tempo. Né? São variedades linguísticas comumente usadas no passado, mas que caíram em desuso, percebidas por meio dos arcaísmos, aquelas palavras ou expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. Elas são normalmente encontradas em textos literários, músicas, documentos antigos. Por exemplo, se nós pegarmos a palavra você, tem origem na expressão de tratamento vossa mercê, que se transformou sucessivamente em vossa mercê, vós mercê, vancê, até chegar em você. E aquelas palavras, por exemplo, que antes eram grafadas com PH, como farmácia, que hoje é grafada com F. Vocês têm até um texto aí do Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então, um texto que vai trabalhar com palavras que agora já estão em desuso. Muitas vezes é muito difícil para as pessoas entenderem pela questão de não estarem acostumadas com esse vocabulário. Variações diatópicas são as variações linguísticas geográficas. Então, aquelas que nós estamos falando no início, né, da nossa fala, a diferença entre o português do Brasil, o português de Portugal, o português de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, é uma variação linguística geográfica. São variações que ocorrem pelas diferenças regionais. Dialetos referem-se a diferentes regiões geográficas. E dentro do país, dentro do Brasil, nós temos variações linguísticas geográficas. Por exemplo, a palavra mandioca, em determinados lugares do Brasil, recebe outra denominação, como macaxeira e aipim. E a abóbora, que em alguns locais é chamada de jerimum. A mexerica, que também é conhecida por bergamota e tangerina, vou não, em vez de não vou. É não, em vez de não é. Menino, que no Rio de Janeiro é garoto, no Rio Grande do Sul, guri, e no Paraná, piá. Né? Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela. A pinguela é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Então, olha só, as variações diatópicas são percebidas por dois fatores. O sotaque, que é um fenômeno fonético, fonológico, em que pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. São exemplos a forma como os goianos pronunciam o R ou os cariocas pronunciam o S. E o regionalismo, que é o fenômeno ligado ao léxico, ao vocabulário, que consiste na existência de palavras ou expressões que são típicas de determinada região. Por exemplo, se vocês pegarem a palavra meia, em Portugal, são as peugas, né? Se vocês pegarem a palavra ali, como nós tínhamos, né, garoto, guri, piá, menino, em Portugal vão ser os miúdos. E por aí adiante, dependendo da região, a variação diatópica vai trazer um léxico diferenciado. As variações diafásicas ou situacionais são variações que ocorrem em função do contexto comunicativo. A ocasião determina como que nós vamos falar com o interlocutor, se é de forma formal ou informal. O registro informal é espontâneo, sem preocupação com regra da gramática normativa. Já o formal é elaborado a partir das regras dessa gramática normativa, fonologia, morfologia, sintaxe, e que essa gramática normativa vai configurar o que a gente chama de norma padrão. A norma padrão é a norma que é estudada na escola, é a norma que deve ser seguida por todos os brasileiros. Mas não há problema em alternar esses dois registros. O importante é observar a pertinência de cada um. Nós somos falantes hábeis, capazes de perceber quando e como empregar a variedade padrão, pois ela vai ser então adequada àquela que estabelece uma maior sintonia entre os interlocutores. Sabemos também que há situações em que as variedades não padrão, permeadas por suas gírias e regionalismos, cumprem a contento a missão de comunicar. Quando eu tenho essa missão de comunicar sendo satisfeita, eu não tenho erro, mas sim uma variação e uma adequação situacional ou diafásica.
As situacionais, estilísticas ou diafásicas são as variedades linguísticas que surgem, então, da adequação que o falante faz do seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo, é um texto cujo estilo exige o uso de linguagem coloquial. Já a dissertação exige do redator um estilo de escrita formal. Portanto, caberá ao falante ou redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa, mais ou menos formal, e ao estilo exigido pelo texto. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Nos vemos em breve numa próxima oportunidade.